Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capas de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Saudações família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar nas profundezas da história sombria de um dos maiores chefes que Chicago já conheceu. Ele era conhecido como Big Jim Colosimo, um nome que ainda ecoa nos becos e bares clandestinos da Cidade dos Ventos. Durante o início do século XX, enquanto os Estados Unidos prosperavam com a industrialização, Chicago se tornava um caldeirão fervente de oportunidades e também muito mafiosos. Foi nesse cenário tumultuado que um jovem imigrante italiano encontrou seu caminho para o sucesso. Vincenzo Colosimo, mais tarde conhecido como Big Jim, começou sua carreira como muitos imigrantes, trabalhando duro em empregos modestos. Mas diferente dos outros, ele viu além. Ele viu o poder, a riqueza e a autoridade que poderia conquistar no submundo. Big Jim não era apenas um gangster comum. Ele transformou o submundo de Chicago, estabelecendo uma rede de bordéis, casas de jogo e bares clandestinos que lhe renderam milhões. Mas seu verdadeiro legado? Ele pavimentou o caminho para os futuros chefes, como Al Capone, que encontraram em sua estrutura o alicerce para suas próprias empreitadas. Mas quem era realmente Big Jim Colosimo? Como ele conseguiu transformar a ilegalidade em um império? E, o mais importante, qual foi o preço que ele pagou por isso? Bem, prepare-se para descobrir os segredos, as traições e as alianças que moldaram a vida deste infame chefão. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe dessa história incrível. Eu tô deixando meu Pix juntamente com o link do Apoia-se e da loja nos comentários fixados. Eu conto com o apoio de vocês. Agora, fiquem conosco, porque a história de Big Jim Colosimo está prestes a começar. E ela é tão fascinante quanto insana. Bora pro vídeo? Jim sabia o que estava em jogo desde o momento em que Beth House e Hank Dink ligaram. Eles colocaram sua fé nele e lhe deram a chance de ser mais do que só um cafetão. E agora, Jim tinha que mostrar a eles que não cometeram um erro. Ele achava que os políticos locais gostavam dele porque tinha tato e raciocínio rápido. O tipo de cara que podia garantir que seu povo votasse do jeito certo. Mas agora Jim via as coisas como elas eram. Mais do que tudo, os vereadores o respeitavam por isso. Sua vontade de sujar as mãos para fazer o que precisava ser feito era o que tornava Big Jim diferente. Jim era responsável por coletar taxas de proteção dos bordéis ilegais da cidade. O preço da proteção tinha subido e algumas pessoas não ficaram nem um pouco felizes com isso, principalmente George, a senhora mais cruel da cidade. Jim não se sentiu culpado por bater nela. Talvez seu soco inglês fosse um pouco demais, mas ele teve que enviar uma mensagem para cada garçonete e madame ao redor. Big Jim Colosimo tinha chegado e ele não tinha intenção de sair. Jim Colosimo foi um grande empreendedor. Ele veio do nada e, no entanto, tinha se tornado o senhor do crime mais temido e respeitado de Chicago. Todo mundo conhecia Diamond Jim, e não apenas pelas joias e aquele terno vistoso que ele sempre usava. Para cada momento que Jim passou como um mendigo, vendendo jornais na esquina da rua, ele pretendia mais do que compensar agora que tinha dinheiro no bolso. Jim Colosimo não era um cafetão. Ele pode ter começado sua carreira criminosa vendendo sexo nas ruas de Chicago, mas trabalhou duro para se tornar algo a mais que isso. Em 1914, Jim tinha acabado de cumprir 36 anos. Ele já controlava, seja direta ou indiretamente, mais de uma centena de negócios no primeiro distrito de Chicago, o Distrito da Luz Vermelha. Ele era dono de casas de jogo e salões de ópio, salões e salões de bilhar.
Alguns até sussurraram que ele vendia bilhetes da Loteria Nacional Italiana e dirigia um negócio de vinho clandestino. Jim estava no negócio do pecado e o negócio estava crescendo. As estimativas na época o faziam compensar bem mais de $500 mil por ano, o que em dólares de hoje seria cerca de 12,5 milhões. Jim raramente viajava para qualquer lugar, a não ser por um motorista com uniforme. Por causa de suas joias elegantes, ele levou muitos a começarem a chamá-lo de Jim Diamond, um nome que o mafioso aceitou muito bem. Ele tinha uma reputação agora e prezava muito por manter esse status. Anos vivendo no luxo levaram Jim a desenvolver um gosto pelas artes. Uma delas em particular se destacou, a ópera. Ele ia a todos os espetáculos, às vezes comprando até 30 lugares e sempre trazendo uma comitiva. Às vezes eram apenas alguns de seus homens e suas esposas. Outras noites eram os homens e suas namoradas. Depois de cada show, Jim era recebido nos bastidores. Todos os membros da Companhia de Ópera de Chicago sabiam quem era. Ele convidava cantores e maestros para seu restaurante, o Café Colosimo. Depois do show, Jim voltava ao restaurante e se servia uma bebida. Desde sua inauguração em 1910, o Café Colosimo rapidamente se tornou um dos clubes noturnos mais badalados de Chicago. Políticos e celebridades se reuniam lá todas as noites para desfrutar da boa e velha culinária italiana e do entretenimento. Mas eram as atividades depois do jantar que tornavam o Café Colosimo muito querido pelas elites de Chicago. As casas de jogo custavam 10 centavos a dúzia, mas onde mais, se não no Colosimo, podiam subir e jogar até altas horas da madrugada com criminosos, senadores e atrizes. Uma noite no Café Colosimo às vezes dava a Jim mais do que uma semana das receitas dos seus bordéis. E Jim sabia que realmente estava vendendo a mesma coisa em qualquer lugar, não apenas comida ou sexo. Ele estava vendendo algo muito mais importante, uma experiência. Jim via pouca diferença entre os clientes em seus bordéis e aqueles que puxavam charutos e jogavam milhares em seu restaurante. Para ele, a única diferença real entre os dois era que você nunca precisava fingir que se importava se os clientes do bordel tinham se divertido. E para Jim, fingir que se importava era a pior parte. Ele viveu sua vida sem consciência, nunca parando para considerar quem estava machucando ao longo do caminho. Essa vida tinha feito bem. Foi o fator que fez ele crescer do nada para o gigante em que se tornou. A história de Jim Colosimo começa em Colosime, uma pequena cidade montanhosa no sul da Itália, com o nascimento de uma criança chamada Vincenzo. Na época em que Vincenzo Colosimo nasceu, em 16 de fevereiro de 1878, a economia no sul da Itália tinha piorado. Com poucos empregos e distantes entre si, os mais jovens já estavam começando a embarcar para os Estados Unidos na esperança de encontrar sua fortuna. Mas deixar Colosime dificilmente foi uma opção para o pai de Vincenzo, Luigi, que cresceu na pequena cidade montanhosa. O próprio pai de Luigi continuava sendo o proprietário de terras mais rico da área. Ele criaria sua família ali, não importando o quão difícil fosse. Infelizmente, esses planos foram frustrados pelo trágico falecimento da esposa de Luigi, a mãe de Vincenzo, Josefina. Luigi era agora um viúvo com 4 filhos para cuidar. E com o futuro de seu próprio emprego diminuindo, na melhor das hipóteses, em meio à estagnação da economia, ele tomou uma decisão que mudaria o curso da história. Em 1891, Luigi enviou seu filho mais novo, Vincenzo, para os Estados Unidos. Ele tinha só 12 anos e um futuro brilhante pela frente. Luigi esperava que o menino se tornasse rico o suficiente para sustentar o resto do clã Colosimo. 3 longas semanas depois de partir, Vincenzo e seu meio-irmão de 21 anos, Antônio, chegaram de navio ao porto de Nova York. A dupla mal teve tempo de apreciar o horizonte de Nova York antes de serem colocados em um trem para Chicago, onde Luigi tinha conseguido um quarto para os meninos no sempre crescente bairro italiano da cidade. Antônio estava pronto para ir para casa antes mesmo de chegar.
Ele tinha a tarefa de ensinar o menino através do Atlântico, mas não tinha interesse em ficar nos Estados Unidos. Assim que teve certeza de que Vincenzo tinha um teto sobre sua cabeça, Antônio se despediu do irmão mais novo e deu boa sorte. Vincenzo estava sozinho agora. Ele não tinha cama, só um chão grande o suficiente para caber seu corpo em fase de crescimento. Mas isso não importava para Vincenzo. Ele cruzou o mundo para chegar às agitadas ruas de Chicago. E, embora ainda não falasse inglês, ele não ia permitir que isso o impedisse de se levantar. Os Estados Unidos era a terra da oportunidade. Mas vamos às coisas mais importantes. Se Vincenzo queria ser um americano, ele precisava de um nome americano em primeiro lugar. Vincenzo Colosimo não existia mais. Jim Colosimo tinha acabado de chegar. A seguir, vamos dar uma olhada em como Big Jim entrou no mundo do crime pela primeira vez e como passou de um imigrante pobre a um temido chefão da máfia. Agora de volta à história. De todas as conversas que ouviu em sua longa viagem pelo Atlântico, Jim Colosimo meio que esperava que as ruas de Chicago fossem feitas de ouro. Mas ao longo da década de 1890, ele logo descobriu que a verdade era muito menos glamurosa. O pequeno bairro italiano onde Jim morava ficava o mais longe possível do sonho americano. As pessoas eram pobres, os apartamentos superlotados, as ruas cheiravam a lixo e os canos de esgoto eram quebrados. Em condições como essa, os crimes pequenos dominavam o dia. A pobreza do bairro atraía bandidos de todos os tipos, incluindo prostitutas e cafetões. Foi nessas ruas que Jim Colosimo fez sua estreia no crime. Com apenas 14 anos, se juntou a um bando de ladrões de 6 membros para alguns furtos e pequenas extorsões de donos de negócios locais. Mas, uma hora Jim se cansou. O criminoso sabia que sua família estava contando com ele para enviar todo o dinheiro que pudesse juntar. Mas tinha uma coisa sobre extorquir seus companheiros italianos que Jim simplesmente não conseguia engolir. Então decidiu ter um trabalho digno. E como muitas outras crianças analfabetas e sem um tostão, ele se levantava antes das 3 da manhã para pegar as primeiras edições do jornal matutino. De lá, Jim corria para uma das áreas mais movimentadas da cidade na esperança de garantir uma esquina para vender seus jornais. As batalhas entre os jornaleiros por uma esquina podiam ser cruéis, e algumas vezes era preciso dar socos e gritar palavrões para resolver as coisas. Para isso, Jim sabia bem como fazer. Embora ainda entendesse pouco inglês, ele não tinha dificuldade em se comunicar com seus punhos. A violência era uma linguagem universal e Jim era fluente, mesmo quando menino. Ele era grande para sua idade e percebeu como as outras crianças se encolhiam quando as desafiava. Foi nessa corrida sangrenta por uma esquina que Jim Colosimo teve seu primeiro gostinho de poder. Os cantos do Distrito da Luz Vermelha de Chicago foram onde Jim teve sua primeira educação de verdade. Ele aprendeu o inglês e as leis da rua. Mas o mais importante, Jim aprendeu tudo sobre o vício. O final do século XIX foi uma época de grande crescimento para Chicago. A população estava crescendo cada vez mais. O setor financeiro prosperava. E os sortudos que lucravam com esse fluxo repentino de negócios precisavam de um lugar para gastar seu dinheiro. E mulheres de todo mundo estavam lá para dar exatamente isso. Num piscar de olhos, as prostitutas viraram a maior importação da cidade. Em 1900, Chicago servia como lar para pelo menos 10 mil prostitutas. Sabendo que seria quase impossível interromper esse comércio de uma vez, as autoridades municipais fizeram o possível para manter isso confinado a distritos do vício, que ficavam ao redor da cidade. O entendimento implícito era que as leis de prostituição de Illinois e Chicago não existiam nessas ruas. Com o passar dos anos, os reformadores pressionaram para fechar esses paraísos do crime. Assim, os distritos do vício ao longo da margem norte de Chicago foram fechados. O primeiro distrito, em virtude de ser o único distrito do vício que ficou em pé, virou o Distrito da Luz Vermelha mais proeminente da cidade. Para alguns, parecia que a cidade tinha abandonado esse distrito como uma causa perdida.
Mas, para Jim Colosimo, a decisão da cidade de fechar os olhos para o primeiro distrito representou uma verdadeira oportunidade. À medida que o dia passava e as vendas do jornal de Jim diminuíam, ele observava as prostitutas do primeiro distrito solicitarem negócios de socialites abastadas e imigrantes oprimidas. Elas ficavam em portas e calçadas, sem serem incomodadas pela polícia que passava por ali. A essa altura, estava claro que o procurador do estado não tinha interesse em acabar com o comércio sexual do Distrito da Luz Vermelha. E a polícia de Chicago certamente não parecia ter nenhuma intenção de fechar esse negócio. Jim tinha parado de contar o número de policiais que via desaparecer em becos com as garotas que trabalhavam. Talvez seja por isso que, conforme o século XIX se aproximava do fim e Jim se aproximava de seu aniversário de 18 anos, ele decidiu tentar a sorte em um novo negócio. Com o rosto renovado e mal entrando na idade adulta, Jim Colosimo virou um cafetão. Ele começou pequeno, recrutando os serviços de algumas prostitutas que conhecia da vizinhança. O arranjo era simples. Jim oferecia a proteção de uma figura grande e imponente. E, em troca, as mulheres davam a ele uma parte de seu dinheiro. Jim descobriu que as garotas eram excelentes trabalhadoras. E poucos clientes ousaram se meter com Jim, que agora tinha quase 1,80 m de altura e mais de 100 quilos. Seu mau humor e propensão para a violência já tinham se tornado lendas nas ruas do primeiro distrito. Para Jim, as coisas estavam perfeitas. Até que, de repente, o jogo virou. Uma briga com a polícia deixou Jim abalado. Ele sabia que os reformadores estavam pressionando a polícia para reprimir as prostitutas em todo o primeiro distrito. Os bordéis locais estavam seguros, como era sabido que pagavam aos políticos locais para a proteção. Mas qualquer atividade nas ruas estava na mira da polícia. A maioria dos homens presos que ganhavam dinheiro com a prostituição recebeu um tapa na cara. Talvez uma multa e um aviso no máximo. Mas Jim tinha ouvido rumores de 1 ou 2 cafetões que tinham recebido longas sentenças de prisão como resultado dos esforços de limpeza da cidade. Jim ainda tinha seu pai e irmãos para enviar dinheiro para Colosimo. Ele não podia correr o risco de ser preso. E assim, quase tão rápido quanto tinha entrado no negócio de prostituição, Jim Colosimo saiu. Mas ele ainda precisava ganhar a vida. Para ter uma ajudinha com isso, recorreu ao chefão local, um dos imigrantes italianos mais ricos e poderosos da área. O chefão conseguiu um emprego para Jim como varredor de rua do clube White Wing, encarregado de limpar as ruas de esterco de cavalo e outros lixos espalhados. O trabalho era tudo menos glamuroso, mas Jim usava seu título de White Wing com orgulho. Não demorou muito para que Jim se tornasse um líder. Sua personalidade atraía as pessoas e logo ele estava organizando seus companheiros italianos da empresa em um clube social e atlético. Em 1899, Jim percebeu o valor dessa atividade extracurricular. Um político local chamado John Collin, conhecido como Beth House, ouviu falar de uma coalizão eleitoral liderada por imigrantes italianos se mobilizando no primeiro distrito e procurou o homem que supostamente estava por trás disso. Acontece que no dia da eleição, todos os membros do clube White Wing votaram nos candidatos preferidos de Jim. Ele não tinha intenção de se tornar qualquer tipo de ativista, mas simplesmente deixou seus companheiros White Wings saberem em quem planejava votar e por quê. Eles seguiram seu exemplo sem nem mesmo serem chamados. Jim, sem querer, formou uma coalizão política poderosa. E ao fazer isso, tropeçou em um caminho em direção à vida que sonhava desde o primeiro embarque em seu navio para os Estados Unidos. John providenciou para que Jim fosse promovido dentro dos White Wings a um cargo com melhor remuneração e mais responsabilidade. E em troca, Jim prometeu os votos de seu clube social italiano no futuro. Tendo visto o poder de sua politicagem limitada, Jim Colosimo agora se perguntava como poderia aumentar seu bloco de votos e, com isso, sua influência. A única pergunta era como. Jim se lembrou de seus anos passados vendendo jornais nas esquinas do Distrito da Luz Vermelha.
Ele se lembrou de todas aquelas prostitutas fazendo negócios em becos e portas abertas. As estimativas dizem que em 1900, exatamente quando Jim estava subindo na hierarquia dos White Wings, Chicago era o lar de mais de 10 mil prostitutas. Se Jim fosse capaz de garantir os votos de metade delas, quem sabe que recompensas Beth House teria para ele. Com certeza, Jim não podia voltar para o comércio de cafetões. Ele já tentou e falhou. Agora tinha zero interesse em voltar para as esquinas. Jim Colosimo tinha outra coisa em mente. Seja por acaso ou não, em 1902, Jim conheceu Victoria Moresco, uma imigrante italiana solteira que dirigia um bordel ao longo da fronteira oeste do 1º Distrito. Victoria achava Jim encantador. Mas mais do que tudo, gostava das coisas práticas que ele oferecia. Ele era um italiano, uma obrigação se ela quisesse satisfazer os desejos de seus próprios pais imigrantes italianos. Sua próspera carreira política ofereceu vantagens óbvias para os negócios de Victoria. Suas novas conexões no 1º Distrito o tornaram imune à prisão, e seu comportamento responsável convenceu Victoria de que ele poderia ser um parceiro perfeito na administração de seus negócios e no casamento. Eles se casaram na prefeitura de Chicago em 2 de julho de 1902. Jim tinha apenas 23 anos e Victoria apenas 20. Jim não sabia se realmente amava Victoria, mas com certeza respeitava sua visão para os negócios. Ele logo aprendeu os segredos de como administrar um bordel. A casa ficava com 60% dos ganhos de cada menina. E elas tinham que pagar suas próprias roupas e serviços médicos. Mas para as mulheres, ainda era a alternativa mais segura. Mesmo com um cafetão, a proteção de um cara super agressivo não podia ser garantida. Os bordéis, pelo menos, representavam segurança. As mulheres não precisavam enfrentar o frio brutal das ruas de Chicago ou correr o risco de dar de cara com um policial que procurava dar o exemplo e prender elas. Assim que entendeu o básico, Jim procurou expandir. Ele e Victoria compraram outro bordel do lado de seu local na Avenida Armour. Jim homenageou sua noiva batizando o lugar de The Victoria. The Victoria era para ser um bordel mais sofisticado do que seu primeiro estabelecimento. Teria as melhores mulheres, as mais bonitas e mais jovens. E tudo por uma margem de lucro de $2 por sessão, em vez de 1. Victoria assumiu as operações do novo estabelecimento, deixando Jim assumir o controle de seu bordel original. Entre as mulheres, cafetões e clientes frequentes nos 2 locais, Jim agora controlava quase uma centena de novos eleitores. E ele não tinha a intenção de parar por aí. Jim e Victoria começaram a abrir bordéis em todo o 1º Distrito. Eles se moveram com cuidado, expandindo seu império para incluir lugares baratos e outros mais sofisticados. Os bordéis Colosimo Moresco desenvolveram uma sólida reputação no distrito da Luz Vermelha. Os prostíbulos eram limpos e higiênicos e seus clientes quase nunca descobriam que suas bebidas tinham sido drogadas. A cada novo bordel, Jim adicionava votos a um sindicato recém-estabelecido que ele controlava. A esfera de influência política de Jim agora incluía os White Wings, suas prostitutas e até mesmo a maioria dos italianos que viviam nos cortiços ao redor de seu apartamento. Jim raramente precisava recorrer à violência para garantir votos. Em vez disso, mobilizava sua coalizão com campanhas típicas e organização comunitária. Como ele descobriu com os White Wings, Jim tinha um talento natural para convencer as pessoas. Beth House e seu colega político do 1º Distrito, Michael Kenna, também conhecido como Hank Dink, notaram a coalizão de votação de Jim. O número crescente convenceu os dois a dar a Jim sua maior promoção, capitão do distrito. Capitães de distrito serviam como a espinha dorsal das instituições políticas de Chicago. Eles registravam eleitores em seus distritos e garantiam que cada um deles votasse da maneira certa no dia da eleição.
Esses capitães se envolviam em todos os tipos de fraude eleitoral, incluindo o preenchimento de cédulas em branco e uso de violência para intimidar qualquer pessoa que considerasse votar contra os candidatos escolhidos. Esse tipo de política suja era comum em Chicago. Por décadas, as instituições políticas da cidade não foram administradas com base no sentimento público, mas sim nos dois pilares, amizade e favores. Aqueles no poder faziam tudo para manter assim. Eles subornavam juízes e funcionários e faziam espancamentos e sequestros de seus adversários. Em Chicago, a política não era só um negócio sujo, mas um negócio perigoso. Dizer que Jim se encaixou bem em seu novo cargo seria um eufemismo. Ele se deliciou com o poder que isso proporcionava. E Beth House e Rink Dink gostavam de Jim. Eles viram nele um influenciador astuto, capaz de assegurar seu lugar na hierarquia política de Chicago por muitos anos. Mas não foi só isso que viram nele. Em 1905, Jim tinha 27 anos. Ele sempre foi alto, mas agora tinha ficado robusto e musculoso. E os dois legisladores viram uma oportunidade de colocar esses músculos para trabalhar. Rink Dink e Beth House estavam procurando fazer uma mudança. O homem que contrataram para recolher o dinheiro da proteção das casas obscenas, casas de jogo e bares do 1º distrito estava indo bem, mas pensaram que Big Jim poderia ajudar a trazer ainda mais dinheiro. Recentemente, aumentaram o preço de suas taxas de proteção semanais nos negócios ilegais. E alguns dos moradores locais não ficaram nada felizes com isso. Ninguém foi mais franco sobre suas objeções do que George Spencer, a senhora de um bordel da rua South Dearborn, bem conhecida no 1º distrito como fisicamente imponente e mal-humorada. Corria o boato de que quando a polícia invadiu recentemente o bordel de George, foram necessários 6 policiais, apenas para colocar ela na patrulha da polícia. Jim sabia no que estava se metendo quando chegou. Ele tinha ouvido falar o suficiente sobre George para saber que ela não entregaria o dinheiro facilmente. George mal piscou com a chegada de Jim. Ela sabia que os políticos poderiam enviar algum bandido para convencê-la a pagar. Embora não tivesse visto esse bandido em particular antes, George não hesitou em sua resposta. Você pode dizer a seus chefes que eu não estou pagando mais para a proteção. Jim tentou esconder seu descontentamento. Essa não era a primeira vez que ele foi desafiado por uma mulher. Sua esposa Victoria podia ser feroz, mas isso era diferente. Ele tinha feito um caminho para a prosperidade ao se alinhar com os dois políticos. Agora não podia voltar para eles de mãos vazias. O soco inglês deveria ser um plano B, só para ser usado se as coisas realmente saíssem do controle. Mas agora, enquanto colocava na mão e erguia o punho, Jim percebeu que uma parte dele queria isso desde o momento em que foi contratado. Jim acertou George na mandíbula. Enquanto ela estava deitada a seus pés, gemendo de agonia, ele passou por cima dela para pegar sua bolsa. Jim retirou os $300 que ela devia e saiu pela porta. Big Jim saiu do bordel de George com algo muito mais valioso do que $300. Ele agora tinha a confiança total e completa de Beth House e Rink Dink. E com isso tinha seu ingresso para virar o chefão do crime do 1º distrito. Quando voltarmos, seguiremos a rápida ascensão de Jim no mundo do crime do 1º distrito. Agora, de volta à história. Com o fim da primavera de 1909, Jim Colosimo não pôde deixar de se considerar um homem de muita sorte. Ele assumiu bem seu novo papel como coletor de proteção. A cada mês arrecadava $300 de cada um dos bordéis do distrito. Das casas de jogo, sacava até $25 por dia. E dos bares, tirava $50 toda semana. Ao todo, isso seria o equivalente a mais de $1.300 por semana em dólares de hoje. O dinheiro então era dividido entre Jim, Beth House, Rink Dink e o capitão da polícia do distrito. Jim colocava sua parte em seus interesses comerciais em constante expansão. Alguns meses antes, os ex-sócios de negócios do 1º distrito, Roy Jones e George Little,
se separaram após um sério desentendimento por causa de dinheiro. Seu império incluía bares, casas de jogo e bordéis em todo o primeiro distrito. Com a dissolução dessa parceria, surgiu um vazio que Jim ficou feliz em preencher. Beth House, John e Rink Dink já tinham dado a Jim a autoridade para determinar quem recebia ou não licenças de salões no primeiro distrito. Então, quando Jones e Little começaram a vender seus negócios, Jim divulgou nas ruas que qualquer comprador em potencial poderia ter alguma dificuldade em conseguir as licenças apropriadas. Essa tática funcionou com perfeição. Os lances começaram a diminuir e Jim comprou o restante dos negócios de Jones e Little com um grande desconto. Ele renovou vários salões de bilhar, casas de jogos, bordéis e bares em todo o distrito. No final da primavera de 1909, você mal conseguia andar por qualquer rua no primeiro distrito sem passar por pelo menos um dos negócios de Jim. Ele tinha acumulado um império, em parte porque era o que tantos reis e rainhas depois dele aspirariam ser. Não apenas uma figura temida e respeitada no submundo, mas também um político talentoso, puxando os fios da cidade, assim como qualquer estadista de carreira. Em julho do mesmo ano, Jim e Victoria finalmente se mudaram de seu minúsculo apartamento no primeiro distrito. Por uma hipoteca de $10.000, aproximadamente equivalente a $265 mil hoje, o casal comprou uma casa a apenas 3 quilômetros ao sul do primeiro distrito. Mas, no final de 1909, Jim se envolveu em um grande problema. As letras eram simples. Eles chegaram pela primeira vez no final de 1909, contendo apenas uma pequena frase escrita em italiano: Mano Nera, a mão negra. Jim sabia muito bem do que eles eram capazes. A mão negra intimidava os empresários italianos. Exigiam recompensas, e aqueles que se recusavam a pagar eram tratados com muita violência. Espancamentos eram comuns. Jim até tinha visto empresas serem explodidas e proprietários assassinados em suas próprias lojas. Ele sabia melhor do que ninguém o quão perigosos eles eram. Mas, mais do que tudo, sabia que não seria extorquido. Agora não. Não depois de tudo que ele construiu. E então, em sua hora de necessidade, Jim fez o que tantos italianos foram criados para fazer. Ele pediu ajuda para sua família. Aos 27, John Torrio era só 4 anos mais novo que Jim, mas de alguma forma parecia ainda mais jovem do que isso. Ele chegou de trem após uma carta urgente de sua prima Victoria, pedindo que fosse a Chicago e ajudasse seu marido a cuidar de um problema. De volta a Nova York, Torrio tinha a fama de um violento gangster de rua. Jim tinha gostado de Torrio durante suas visitas a Chicago. Ele agora o convidou prometendo um trabalho. Vendo uma oportunidade, Torrio aproveitou a oferta. Ele logo se viu administrando o Saratoga, um dos incontáveis bordéis do primeiro distrito de Jim. A mensagem da chegada de Torrio era clara. Ele era mais do que um músculo, um assassino conhecido. E sua colocação à direita de Jim tornou o desejo de ir atrás de Colosimo ainda mais perigoso. Na noite de 22 de novembro de 1911, a polícia respondeu a um relatório de um tiroteio em uma passagem subterrânea, longa e escura, sob os trilhos da ferrovia Rock Island. No local, eles encontraram 2 homens mortos a tiros. Mais tarde, eles seriam identificados como Pasquale D'Amico e Francisco Denello, bandidos com supostos vínculos com esquemas de extorsão da Mão Negra. A polícia encontrou um terceiro homem, quase um quarteirão adiante na estrada, Stefano Denello. Apesar de ter levado um tiro na cabeça, ele conseguiu se arrastar por uma boa distância antes de desmaiar. Quando Denello acordou, ele se recusou a explicar o que tinha acontecido. Em vez disso, disse à polícia que queria uma coisa e apenas uma coisa: Jim Colosimo. Jim não era um suspeito. Centenas de pessoas viram ele entretendo clientes em seu restaurante na hora do tiroteio. Mesmo assim, a polícia atendeu ao pedido de Denello e foi atrás de Jim. Quando Big Jim apareceu, Denello se recusou a falar com ele.
O homem apenas o encarava com os olhos cheios de raiva. Não importava muito para Jim se o pobre coitado falava ou não. Jim também não tinha muito a dizer a ele. Torrio já tinha entregue a mensagem que precisava. Se a Mão Negra esperava sobreviver no primeiro distrito, seria bom deixar Jim Colosimo em paz. Em 1912, Jim tinha reunido a maior e mais poderosa organização de bandidos, gangsters e chantagistas que o primeiro distrito já tinha visto. A gangue de Jim era diversa. Os italianos, irlandeses, judeus e gregos, todos tinham um lugar dentro da operação. O escopo do sindicato do crime de Jim era tão vasto que anos depois, John Torrio e um homem chamado Al Capone o usariam como base de sua infame organização em Chicago. Jim alcançou o topo da montanha do submundo de Chicago. Muitos na comunidade italiana presumiam que ele era o chefe da máfia em Chicago. Claro, o fato de Jim ter nascido na Itália continental e não na Sicília o excluía automaticamente da máfia. Além disso, a presença da máfia em Chicago ainda era pouco mais que um boato. Mas Jim Colosimo não precisava da máfia. Ele já era um rei do crime por direito próprio. E a cada ano, quando milhares de jovens imigrantes chegavam a Chicago, agora era Jim Colosimo que servia como chefão para muitos deles. O pai de Jim, Luigi, agora tinha vindo morar com Jim e Victoria. Ele sempre pediu a seu filho que cuidasse de seus compatriotas italianos. Jim obedeceu, servindo como uma agência privada de empregos, encontrando empregos para os imigrantes, assim como o chefão fez por ele quando jovem. Quando os recém-chegados não tinham onde morar, Jim providenciava para que eles encontrassem um estilo de vida barato no primeiro distrito. Às vezes ele até conseguia que as mercearias fornecessem alimentos a crédito para os novos imigrantes. As ações de Jim não foram 100% por caridade. Os imigrantes para os quais encontrou trabalho pagariam a ele uma taxa de $1 a 15. Hoje, isso significaria algo entre $27 para bem mais de 400. Muitos dos trabalhadores continuaram a fazer pagamentos semanais ou mensais a Jim, mesmo anos depois de começarem seus empregos. E aqueles que podem comprar seus mantimentos a crédito? Eles pagaram um custo mais alto pelos próximos pedidos, com a margem de lucro indo direto para Jim. Em seus 30 e poucos anos, Jim já era o que aspirava a ser quando chegou aos Estados Unidos, cerca de 20 anos antes. Um chefão, temido e respeitado. Ele tinha mais dinheiro do que jamais sonhou ganhar. Mas agora, no auge de seu poder, Jim queria algo a mais: legitimidade. Inaugurado em 1912, o novo restaurante italiano de Jim, Café Colosimo, se tornou, num piscar de olhos, seu orgulho e alegria, sem mencionar de longe o mais bem-sucedido de seus empreendimentos. Conforme o Café Colosimo crescia em fama, Jim se tornou mais interessado em celebridades e menos interessado nas operações do dia a dia de seu império criminoso. Jim nunca se importou muito com a aparência, mas agora ele começou a usar ternos brancos no verão e ternos xadrez de bom gosto no inverno. Sem mencionar as joias, anéis, relógios, fivelas de cintos, todos adornados com diamantes de arregalar os olhos. Ele contratou um tutor para melhorar seu inglês e começou a fazer questão de passar mais tempo no restaurante. Jim adorava cumprimentar seus clientes na porta para dar as boas-vindas, com seu forte sotaque italiano e sorriso cativante. Nem todos ficaram entusiasmados com o crescente interesse de Jim pelo mundo da gastronomia. John Torrio, um membro de maior confiança de Jim, assumia cada vez mais responsabilidades a cada dia que Jim passava no restaurante. Torrio tinha a tarefa de manter os homens de Jim na linha e garantir que suas várias operações funcionassem sem problemas. Ele alertou Jim para não desviar seus olhos das operações que tinham impulsionado sua ascensão. Jim descartou as preocupações de Torrio. Ele chegou até aqui e agora não tinha intenção de sair do topo. Ignorar as frustrações de Torrio provaria ser um erro mortal. Jim não tinha ideia dos inimigos fora da sua organização que tramavam sua queda.
muito menos do inimigo dentro da sua própria família que iria garantir isso. Enquanto ele silenciava suas preocupações e silenciosamente dirigia o império de Jim, John Torrio já estava tramando um complô que não apenas custaria a vida de Jim, mas mudaria para sempre o curso do crime organizado nos Estados Unidos. 11 de maio de 1920 era mais um dia comum em Chicago. Estava bem frio e os ventos só pioravam o clima. Jim Colosimo não estava com disposição para um dia ruim. Ele foi chamado para trabalhar no seu dia de folga. O criminoso passou a noite toda no segundo andar do Café Colosimo, onde jogou e bebeu bastante antes de ir para casa nas primeiras horas da manhã. Ele mal dormiu antes de ser chamado de volta ao restaurante. Tudo estava normal quando Jim chegou. Ele fez alguns telefonemas, cumprimentou a equipe e então entrou no saguão. Tudo acabou num segundo. Bastaram 2 tiros para transformar uma manhã comum em um dia que poucos iriam esquecer. O dia em que o primeiro chefão de Chicago foi assassinado. Esse é o nosso segundo episódio sobre Jim Colosimo, um dos primeiros reis do crime modernos da América. Na década de 1910, os negócios de Jim variavam de bordéis e antros de ópio a restaurantes de luxo e lobbies políticos. A ascensão de Jim Colosimo ao poder foi uma surpresa para quase todos além dele. Pensar em como chegou aos Estados Unidos, indigente, sozinho, sem falar inglês, só tornou sua ascensão ainda mais interessante. Em 1911, o Café Colosimo, restaurante italiano sofisticado de Jim, tinha virado um dos restaurantes mais badalados de Chicago. Celebridades e políticos chegavam cedo para a comida italiana tradicional do primeiro andar, mas depois ficavam até as primeiras horas da manhã para o jogo e a luxúria sem limites que rolavam no andar de cima. Jim ainda não era uma celebridade, mas estava muito perto. Todos em Chicago conheciam seu nome, inclusive estrelas de cinema, cantores de ópera e políticos. E à medida que ele ficava mais famoso, seu interesse em seus negócios menos legítimos começou a diminuir. Ele deixou a administração de seu império do crime para seu braço direito, o primo de sua esposa, John Torrio. Torrio tinha chegado a Chicago em 1909 para ajudar a pôr fim à extorsão da Mão Negra. Com o passar dos anos, ele assumiu um grande papel nas operações de Jim. Torrio matou por Jim. Sua lealdade era inquestionável. E Jim não era do tipo que deixava que a lealdade ficasse sem recompensa. Em 1909, Jim encarregou John Torrio de dar a volta por cima no Saratoga, um bordel na rua Dearborn. O negócio do bordel estava caindo e era trabalho de Torrio recuperar isso. Torrio sabia que Jim usava suas garotas de classe mais alta para seus outros salões mais sofisticados. O Saratoga era o lar das rejeitadas, mas Torrio estava determinado a provar que era mais do que apenas um simples atirador. Ele tinha seus próprios negócios em Nova York e sabia como transformar uma moeda de 10 centavos em $1. Torrio percebeu que muito do comércio do sexo não era realmente sobre as meninas, mas sim sobre a apresentação. Ele não podia vender suas garotas como sofisticadas, mas podia vender exatamente como eram, garotas. O Saratoga abrigava algumas das prostitutas de aparência mais jovem e os clientes tendiam a preferir as que pareciam mais novas. As mulheres eram maiores de idade, pelo menos se alguém perguntasse. Mas se os clientes quisessem meninas, era isso que teriam. Torrio vestiu as mulheres com macacões de algodão com faixas amarradas em laços gigantes. Elas usavam laços de seda no cabelo, feitos sob medida para combinar com seus sapatos de salto alto. Ele levou alguns de seus clientes para mostrar a nova linha de produtos. As meninas estavam todas alinhadas como uma fila de bonecas de porcelana. Por mais perverso que fosse, funcionou. Os negócios na Saratoga cresceram. Torrio conseguiu o que queria e Jim logo percebeu isso, atraindo seu atirador de confiança para mais perto de seus negócios. Mas a estratégia de Torrio tinha uma grande desvantagem.
Suas meninas cresceram. Depois de alguns anos, muitas das funcionárias envelheceram. Ele precisava de sangue novo e para isso recorreu a um homem chamado Maurice Van Bever. Van Bever era o operador de uma chamada rede da escravidão branca, que atraía mulheres menores de idade e transportava elas através das fronteiras estaduais contra sua vontade. Era um negócio arriscado, já que o tráfico humano era um assunto ainda mais polêmico do que o trabalho sexual. Sem mencionar o fato de que transportar as meninas através das fronteiras estaduais tornava isso um crime federal. Mas Van Bever tinha todas as meninas de que Torrio precisava, a maioria delas menores de idade. Ele estava disposto a correr o risco para manter o Saratoga funcionando. Jim confiava em Torrio para trazer as meninas e nunca se importou em perguntar de onde elas vinham. Mas a ignorância de Jim teria consequências. O relacionamento de Torrio com Van Bever logo colocou todos eles na mira do FBI. Em algum momento no início de 1911, o FBI invadiu um bordel em Bridgeport, Connecticut. Uma das mulheres que eles prenderam afirmou que tinha sido trazida de Chicago por John Torrio e Maurice Van Bever sob ordem de Jim Colosimo. Os investigadores mal podiam acreditar. Eles encontraram uma testemunha que podia ajudar a prender Jim Colosimo, um criminoso com fama muito além de Chicago. Tudo o que eles precisavam era que essa mulher testemunhasse, o que foi difícil, mas finalmente ela cedeu e concordou em testemunhar contra os seus sequestradores. Eles puseram a mulher sob custódia protetora em uma prisão de Connecticut. De volta a Chicago, o advogado do estado do município de Cook preparou acusações para Torrio, Van Bever e Colosimo. Se tudo corresse de acordo com o plano, todos estariam detidos antes mesmo de saberem o que tinha atingido eles. Mas isso mostrou uma dificuldade, ainda mais ao lidar com homens tão engenhosos como Big Jim Colosimo. Primeiro receberam ligações de alguns contatos de Torrio no Departamento de Polícia de Chicago. O que era isso que estavam ouvindo? E quem era essa pessoa disposta a testemunhar contra o rei do crime? Torrio estava tão confuso quanto os policiais. Ele sabia o quão mal isso podia ir. Jim e Torrio eram família. Mas até onde se estenderia sua lealdade se ele descobrisse que Torrio tinha colocado em risco todo o seu império? Torrio ligou para seu velho amigo gangster de Nova York, Frank Yale. Yale fez algumas ligações para seus próprios contatos da costa leste e em um dia ele sabia exatamente onde a misteriosa testemunha do FBI estava sendo mantida. Com essa informação, Torrio pôs um plano em prática. No final da tarde, 2 homens chegaram à prisão da cidade de Bridgeport, em Connecticut, alegando ser agentes federais. Eles informaram aos carcereiros que a testemunha do FBI corria um grande perigo e que o único jeito de garantir sua segurança era movê-la imediatamente para outro lugar, um local secreto que eles não podiam revelar. Foi difícil convencer os carcereiros, mas a papelada dos agentes parecia estar em ordem. Quem eram eles para questionar o FBI? A papelada foi assinada e em menos de 1 hora, a única testemunha do FBI estava saindo pela porta. O corpo da mulher, cheio de balas, foi encontrado em um cemitério no dia seguinte. A polícia acabou identificando os 2 falsos agentes federais como membros da gangue James Street de Nova York e que tanto Torrio quanto Frank Yale tinham uma ligação. Nenhuma acusação foi feita contra os sequestradores. Para que isso? Todos sabiam que o golpe veio de cima. E sem a garota, os federais não tinham nenhum processo contra Torrio e Colosimo. Em pouco tempo, o caso desapareceu. Nenhuma consequência legal aconteceria por causa do assassinato da mulher, apesar dos grandes esforços do FBI. Mas Jim Colosimo estava agora no radar deles. E esse desastre ensinou uma lição importante aos federais. Se eles queriam derrubar o império criminoso de Colosimo, iriam precisar de mais do que só uma testemunha. Eles precisavam acertar Jim onde dói mais, na sua carteira. A seguir, veremos a maior ameaça que o império do crime de Jim Colosimo já enfrentou.
Agora, de volta à história. Se a ameaça de acusação em 1911 assustou Jim Colosimo, ele com certeza não mostrou medo. Seus bordéis, salões e casas de jogo continuaram a todo vapor, mesmo em meio à pressão de reformadores para acabar com os distritos de Chicago. Em 1912, John Torrio administrava a maior parte do dia a dia dos negócios de Colosimo. O susto da acusação levou os dois homens mais perto do que nunca. Jim pode ter ficado frustrado por Torrio ter confundido com o esquema da escravidão branca em primeiro lugar, mas ficou impressionado com a capacidade do braço direito em abafar o caso com a mesma rapidez. Com Torrio assumindo mais responsabilidade sobre seus negócios ilícitos, Jim começou a sonhar com um mundo em que ele fosse 100% legítimo. Ele teve grandes sonhos desde que pisou pela primeira vez nos Estados Unidos. O crime foi um meio para um fim, um passo necessário em seu caminho para o dinheiro e o respeito. Agora, aos 34 anos, ele enfrentava dificuldades. Todas as noites, no Café Colosimo, Jim convivia com celebridades e pessoas da alta sociedade, mas ele sabia que essas pessoas nunca o respeitariam como um dos seus, enquanto fosse conhecido como um rei do crime. E isso não quer dizer que ele tivesse intenção de desistir de seus bordéis e casas de jogo. Mas ele imaginou em um mundo em que seu único envolvimento fosse receber envelopes semanais cheios de dinheiro. Mas qualquer sonho que Jim teve de legitimidade iria por água abaixo no final do mesmo ano. Por anos, os reformadores pressionaram pela erradicação do distrito do vício do primeiro distrito, com pouco sucesso. Jim Colosimo ainda controlava a maior parte da cena política, mas em 1912, Chicago estava mudando. O reverendo Dwight L. Moody, há anos, era um crítico da atitude do governo de Chicago em relação ao primeiro distrito. Em 1912, lançou um desafio ao procurador do estado, John Wayman, e ao prefeito de Chicago, Carter Harrison Jr. Moody implorou aos políticos para encerrar todas as operações no primeiro distrito. Não mais bordéis, não mais salões de ópio e não mais casas de jogo. E se Wayman e Harrison não cumprissem, então Moody e seus apoiadores prometeram substituí-los por políticos que tivessem coragem de fazer isso. Esse tipo de desafio não era incomum para o procurador estadual Wayman. O que era incomum era que Moody tinha reunido um número considerável de eleitores que concordavam com ele. Isso representou um problema para os dois vereadores que presidiam o primeiro distrito, John Collin, conhecido como Beth House, e Michael Kina, também conhecido como Rink Dink. Por anos, eles mantiveram o primeiro distrito livre de intervenção, garantindo que doações consideráveis chegassem às mãos certas. Mas não podiam contar com políticos moralmente justos que se recusavam a ser subornados. Jim Colosimo tinha um exército de eleitores imigrantes e prostitutas que mantinham funcionários amigos no cargo. Mas Moody tinha reunido uma quantidade de fiéis que não deixava nada a desejar. Nunca antes Jim e seus aliados enfrentaram esse desafio. O prefeito Harrison foi candidato à reeleição. Se ele ignorasse as exigências de Moody, correria o risco de perder seu gabinete. Mas ele mal podia imaginar as consequências de se tornar inimigo de Rink Dink e John Beth House, sem mencionar o próprio Jim Colosimo. Felizmente para Harrison, ele não precisava tomar essa decisão sozinho. Em 3 de outubro de 1912, o procurador do estado, John Wayman, divulgou uma declaração que causaria medo nos corações de todos os criminosos em Chicago. À luz das crescentes preocupações de certos grupos de reforma moral, ele agora queria processar todos os bordéis e donos de casas de jogos de azar do primeiro distrito. Jim pode ter presumido que as palavras de Wayman eram nada mais que palavras, até que os ataques começaram no dia seguinte. Os investigadores começaram a derrubar as portas de quase todos os estabelecimentos do primeiro distrito. Eles vieram aos montes, perseguindo prostitutas e cafetões pela rua 22nd. Isso atingiu mais do que alguns negócios de Colosimo. Todas as pessoas lá dentro foram presas. Eles fizeram questão disso.
Quando terminaram, os invasores de Wayman capturaram 340 pessoas. Mas quando a polícia enchia as prisões, 2 nomes importantes não estavam na lista. Jim Colosimo e John Torrio continuavam foragidos. Uma conexão com a polícia tinha avisado eles bem a tempo. Onde quer que estivesse se escondendo, Jim estava furioso. Nunca antes o governo tinha desafiado o estado criminoso do 1º distrito. Para Big Jim Colosimo, este foi um ato de guerra. Ele responderia na mesma altura. Jim não perdeu tempo em reunir forças. Cedo na manhã seguinte, menos de 12 horas depois dos ataques, ele abriu as portas de seu restaurante para o Comitê Levi, um grupo de criminosos do 1º distrito. Ainda tinha muita confusão sobre o que aconteceu na noite anterior. Por todo o dinheiro que pagavam em doações políticas, eles podiam, pelo menos, ter recebido algum tipo de aviso prévio. Claro, Wayman prometeu publicamente limpar o distrito do vício. As promessas eram muitas, mas raro foi o homem que realmente fez isso. No final da reunião, uma coisa estava clara. Qualquer proteção que Beth House e Hank Dink tinham dado a eles uma vez, agora já não existia. Eles estavam sozinhos. Então veio o plano. O grupo procurou levantar $40 mil, pouco mais de $1 milhão em dólares de hoje, para financiar seu esforço contra Wayman. Eles planejavam cobrar dos donos dos salões de ópio, casas de jogos e cafetões de todo o 1º distrito. Assim que eles saíssem da prisão, é claro. Mas isso levaria um tempo que o comitê não teve. Todos eles já tinham perdido os lucros de uma noite de sexta-feira. Eles não podiam esperar que os criminosos presos saíssem da prisão. Eles precisavam de um plano agora. Se Wayman e seus reformadores queriam tanto limpar o vício de Chicago, Jim levaria o vício até a porta deles. Todas as prostitutas da vizinhança receberam ordens de colocar suas roupas mais espalhafatosas e maquiagem mais elaborada. Em seguida, elas foram deixadas nos bairros de classe alta da cidade, onde deveriam bater em todas as portas pedindo para alugar um quarto. A ideia era simples: mostrar ao cidadão de bem o que eles estavam perdendo no 1º distrito. As meninas bateram e esperaram. Não era comum elas andarem tanto, e depois de algumas horas, seus pés começaram a doer. Mas as expressões de horror do outro lado da porta mudaram o jogo. As donas de casa que atendiam as portas ficaram horrorizadas ao ver essas mulheres pintadas em suas portas. Sem o 1º distrito, o vício seria espalhado nos bairros de classe alta de Chicago. A campanha de porta em porta durou 2 dias antes que os políticos da prefeitura finalmente exigissem que as meninas deixassem os moradores em paz. Jim e o comitê concordaram, desde que John Wayman também deixasse seus bordéis em paz. Autoridades municipais disseram que veriam o que podiam fazer. Mas o que eles puderam fazer acabou sendo muito pouco. As batidas de Wayman continuaram até a virada do Ano Novo em 1913, quando ele anunciou que não buscaria a reeleição como procurador do estado. Em vez disso, tinha os olhos em um prêmio ainda maior: se eleger como governador. A cruzada contra Jim Colosimo estava longe do fim. Com a atenção de Wayman voltada para outro lado, o prefeito Harrison estava muito feliz em assumir seu posto. Big Jim já foi intocável por causa de seu poder político. Ele controlava milhares de eleitores e não tinha medo de lembrar as autoridades sobre isso. Mas o prefeito Harrison teve o apoio dos eleitores que frequentavam a igreja em Chicago. Eles eram um bloco de votação maior, um movimento mais barulhento, e eles queriam que o distrito do vício terminasse de vez. Harrison convocou o ex-agente do Serviço Secreto dos Estados Unidos, William Dunnenberg, como chefe do novo Esquadrão Moral de Chicago, uma equipe formada com o único propósito de pôr fim à corrupção e acabar com os negócios de sexo e jogos de azar na cidade. Nos próximos 12 meses, Dunnenberg e sua equipe de investigadores fizeram incontáveis ataques aos bordéis e casas de jogo do 1º distrito. Os interesses comerciais criminosos de Jim eram diversos o suficiente para que ele pudesse resistir à tempestade, mas não sabia quanto tempo isso iria durar.
tinha algum sentimento de que a melhor maneira de lutar contra o ataque era com paciência. Esse tipo de incômodo era difícil de engolir, mas o distrito do vício já existia há muito tempo e com certeza iria durar mais. Foi assim por um ano inteiro, mas em 8 de janeiro de 1914, Jim ficou cara a cara com seus inimigos. Dannenberg e sua equipe invadiram um dos muitos estabelecimentos de Jim, o salão Rheingold, prendendo 10 mulheres e 7 homens. Entre eles estava ninguém menos que o braço direito de Jim, John Torrio. Uma coisa era bagunçar seus negócios, mas agora Dannenberg prendeu um membro da família de Jim. E Jim Colosimo tinha que decidir se tentava persuadir ou matar seus adversários de uma vez por todas. A seguir, a guerra de Jim contra o governo estadual causou suas primeiras vítimas. No início de 1914, o Esquadrão Moral de Chicago estava aterrorizando o distrito do vício por um ano inteiro. O investigador-chefe William Dannenberg estava se revelando um grande inimigo contra os chefes do crime da cidade. Mas em 8 de janeiro, ele cometeu um erro fatal. Prendeu o braço direito de Jim Colosimo, John Torrio. Torrio foi logo libertado, mas isso não era problema de Jim. Prender Torrio em primeiro lugar foi um insulto ao seu poder. Mais uma vez, ele chamou os chefões mais poderosos do primeiro distrito para uma reunião em seu restaurante. Algo precisava ser feito em relação a William Dannenberg. Depois de muito debate, o comitê chegou a um acordo. Eles iriam oferecer a Dannenberg um suborno. Se isso não funcionasse, o comitê concordou que faria o que fosse preciso, mesmo que isso significasse matar o investigador-chefe de vez. Os chefões recrutaram a ajuda de Harry Cullet, um ex-detetive da polícia que há muito tempo estava envolvido com a proteção de seus esquemas. Cullet marcou um encontro com Dannenberg em uma farmácia próxima. Quando Dannenberg chegou, ele imediatamente perguntou por que tinha sido convocado. Eles saíram da farmácia. Dannenberg seguiu Cullet em direção a um beco atrás da farmácia. Pronto, Cullet revelou o plano. Os chefões pagariam a Dannenberg $200 por mês, valendo cerca de $8.000 hoje. Todos os dias, Dannenberg receberia uma lista de casas para ataques fraudulentos. Eles teriam permissão para prender 2 mulheres em cada um desses locais todos os dias. Então, iria parecer que as batidas ainda estavam acontecendo como planejado. Para a surpresa de Cullet, Dannenberg concordou sem qualquer negociação. Cullet entregou um envelope com $500 em dinheiro e prometeu outros 1.000 até o final do mês. Mas Cullet não percebeu os investigadores olhando por trás de um arbusto próximo. Ele lutou para esconder o choque quando um homem com uma câmera saltou dos arbustos e correu em sua direção. Os investigadores do Esquadrão Moral vieram de várias direções. Não tinha para onde correr. Os repórteres tiraram fotos enquanto os investigadores colocavam as algemas nos pulsos do ex-detetive. A tentativa de Jim de uma resolução pacífica não funcionou. Agora, o palco estava armado para uma grande dose de violência. Em 16 de julho de 1914, 3 policiais da estação de rua 22nd receberam um aviso de suas fontes vinculadas ao vício. Fique fora das ruas essa noite. Algo vai acontecer. Dannenberg e sua equipe de investigadores não receberam a mensagem. Os negócios continuaram como de costume, enquanto eles saíam de uma farmácia do primeiro distrito por volta das 9 horas. O plano deles para a noite era liderar uma série de ataques ao longo da rua 22nd. O primeiro ataque ocorreu sem problemas. 4 dos investigadores invadiram uma das casas de sexo de Jim e Torrio em questão de minutos. Eles tinham acabado de sair, provavelmente depois de serem avisados pelos moradores do bairro. Quando os investigadores fizeram suas prisões para levar os criminosos à delegacia, eles encontraram uma multidão barulhenta reunida do lado de fora do bordel. As pessoas lançaram insultos, maldições e até garrafas de vidro nos detetives enquanto eles se moviam. Um deles até jogou um tijolo nos detetives, errando por pouco.
2 detetives foram em direção ao atirador de tijolos, mas assim que eles se aproximaram, o homem sacou uma pistola e disparou 3 tiros. Uma bala atingiu um dos detetives no quadril. Ele se protegeu e atirou de volta, mas o misterioso atirador de tijolos disparou mais 4 tiros antes de desaparecer na multidão. 2 policiais do Departamento de Polícia de Chicago, o sargento detetive Stanley Burns e o policial John Sloop, ouviram o tiroteio da rua 22nd e correram para lá. Eles viram os investigadores feridos atirando atrás de um carro, mas nenhum dos policiais reconheceu os atiradores como investigadores de Dunnenberg. Burns e Sloop avançaram, disparando seus revólveres enquanto corriam. Os 2 investigadores do Esquadrão Moral temiam que tivesse caído em uma armadilha. Ao ver os 2 policiais atacando, um dos investigadores disparou 6 tiros, acertando o sargento Burns no coração e jogando ele na sarjeta. O outro investigador entrou em pânico. Ele correu para a rua, pulou na traseira de uma motocicleta que passava e gritou: "Dirige, pelo amor de Deus, sai daqui!" O motorista pisou forte no acelerador. O detetive Sloop mirou no motorista e atirou. Ele errou, mas o motorista perdeu o controle, fazendo a moto bater em um carro. Quando a fumaça se dissipou, 4 homens da lei foram baleados e um deles foi morto. Não importava que a maior parte da matança tivesse sido causada por um tiroteio policial contra policiais. Não, os jornais, a polícia e a prefeitura estavam todos focados em um assunto diferente. Quem era o atirador misterioso que começou tudo isso? Jim Colosimo estava apavorado, embora nunca demonstrasse isso. Ele precisava matar Dunnenberg, mas o plano tinha ido por água abaixo. Dunnenberg ainda respirava e um policial estava morto. A identidade do atirador nunca foi descoberta, mas a polícia foi capaz de descobrir para quem ele trabalhava. Na segunda-feira, 20 de julho de 1914, os investigadores finalmente apareceram no Café Colosimo em busca de respostas. Jim se esquivou das perguntas. Ele não teve nada a ver com a morte do pobre sargento. Talvez, se o Estado estivesse procurando colocar a culpa em alguém, deveria ser sobre si mesmo por trazer a violência para o 1º distrito. Os investigadores não acharam graça. Para espanto de Jim, eles o prenderam sob a acusação de retenção de informações. Ele foi levado para fora de seu próprio restaurante, algemado. Jim passou a noite em uma cela. Em todos os seus 36 anos de vida, ele nunca tinha sido preso. Agora estava sentado atrás das grades, como um criminoso qualquer. Ele jurou para si mesmo, uma vez que estivesse fora, eles nunca prenderiam Big Jim Colosimo de novo. No dia seguinte, a manchete da primeira página da Tribuna de Chicago dizia: Colosimo em uma cela. Isso enviou uma mensagem preocupante ao submundo de Chicago. Os antes intocáveis agora não eram mais. Jim foi solto sob fiança no dia seguinte, mas seu rosto tinha sido capa dos 2 jornais de maior circulação de Chicago. Agora Jim era famoso de um jeito que não esperava. Um vigarista aos olhos da cidade. Suas esperanças de respeito e legitimidade se foram. As acusações contra Jim Colosimo foram finalmente retiradas. Mas em 1915, menos de um ano após sua prisão, o distrito do vício foi finalmente fechado. Todos os bordéis de Jim do 1º distrito foram fechados. Muitos dos que ganhavam a vida nesses estabelecimentos saíram do mercado, mas Jim e John Torrio eram espertos. Eles sabiam que a oportunidade estava fora dos limites da cidade. Como eles já tinham ameaçado uma vez, fechar o distrito do vício significava apenas espalhar o vício para outros lugares. Jim e Torrio expandiram num piscar de olhos para a beira da estrada, coisa que mais do que compensou o dinheiro que tinham perdido no 1º distrito. E depois que o distrito do vício foi fechado, o interesse de Jim pela cidade diminuiu. Eles tinham conquistado sua vitória pública. Então as autoridades não viam nenhum benefício em continuar a caçar Jim Colosimo. Ao longo do final da década de 1910, Jim e Torrio desenvolveram seus interesses comerciais nos subúrbios, livres da perseguição que enfrentaram na cidade.
Jim viu agora o Império Colosimo se estendendo por todo o subúrbio de Illinois. Em 1920, Jim e John Torrio trabalharam juntos por quase uma década, mas começou a ter um ressentimento na parceria deles. Durante anos, Jim desfrutou da companhia de mulheres fora de seu casamento. Torrio sabia disso. Trabalhando com as meninas, tanto quanto elas, não era incomum ele provar seu próprio produto. Mas, recentemente, Jim se apaixonou por uma jovem chamada Dale Winter, que costumava cantar no Café Colosimo. Torrio estava disposto a aceitar muito, mas quando Jim se divorciou de sua esposa Victoria e se casou com Winter em 1919, Torrio não conseguiu mais esconder seu desgosto. Torrio era católico apostólico romano. Ele não acreditava em divórcio, muito menos dentro de sua própria família. Afinal, Victoria era sua prima, mas estava muito envolvido com a organização Colosimo para sair agora por causa de uma disputa pessoal tão mesquinha. Quando a primavera se transformou no verão em 1920, Torrio apresentou a Jim um plano para promover seu já vasto império. Ele tinha ouvido falar na rua sobre o dinheiro que os contrabandistas estavam ganhando e queria entrar. Jim rejeitou. O contrabando pode ser um grande negócio, mas ele não queria se envolver nisso. Ele estava satisfeito com a forma como as coisas já estavam. Torrio ficou indignado. Enquanto Jim permanecesse no comando, o Império Colosimo ficaria para trás e seria engolido. Ele tinha uma escolha a fazer: trair seu parceiro de quase uma década por uma chance na fortuna que o contrabando podia trazer, ou permitir que Jim destruísse tudo que eles construíram. Procurando conselho, ele recorreu ao seu protegido, um capanga de 20 anos chamado Al Capone. Al Capone tinha se mudado para Chicago apenas um ano antes. Nesse tempo, os dois se aproximaram. Torrio viu algo de si mesmo em Al Capone, que era um gangster violento de Nova York e com uma mente para bons negócios. Depois da conversa, Torrio estava decidido. O tempo de Jim Colosimo tinha acabado. Ele ligou para Frank Yale, o mesmo homem que o ajudou a cuidar da testemunha em Connecticut anos antes. Yale chegou de trem poucos dias depois. Torrio disse a ele onde e quando. Tudo o que precisava fazer era puxar o gatilho. Jim não gostou muito de ser chamado ao restaurante em 11 de maio de 1920. Era para ser seu dia de folga, mas Torrio disse que estava chegando um carregamento importante pelo qual Jim precisava pagar. Algum tipo de uísque caro que os clientes iriam gostar. Jim cumprimentou os garçons e se retirou para o escritório para fazer alguns telefonemas. 15 minutos depois, Jim saiu de seu escritório e entrou no saguão principal. Jim mal conseguiu passar pela porta quando 2 balas rasgaram sua nuca, matando o chefão num segundo. O atirador já tinha partido há muito tempo quando os funcionários descobriram o corpo. Com apenas 42 anos, Jim Colosimo estava morto. A morte de Jim marcou o fim de uma era. Ele foi o primeiro em Chicago a incorporar o crime e a política e a consolidar o poder de uma forma que tantos chefes do crime depois dele podiam aspirar. Nos anos que se seguiram, John Torrio e seu protegido Al Capone usaram o vasto Império Colosimo como base para o que viria a ser a maior família do crime organizado da história de Chicago, o chamado Chicago Outfit. O Chicago Outfit iria governar Chicago pelos próximos 100 anos. Administrada inicialmente por Torrio e depois por Al Capone, a Outfit cresceu exponencialmente durante a Lei Seca, se tornando talvez a distribuidora de bebidas alcoólicas mais importante do país. Torrio conseguiu tudo o que queria. Ele escapou da sombra de seu amigo e mentor de longa data. Depois, lucrou com a Lei Seca e construiu um sindicato do crime organizado que permanece ativo quase 100 anos depois. John Torrio derrubou um gigante e, ao fazer isso, reuniu a cidade de Chicago para lamentar de uma forma que nunca aconteceu antes. No dia do funeral de Jim Colosimo, as ruas estavam cheias de milhares de pessoas em luto.
Em vida, ele uniu a população da cidade em seu restaurante, bordéis e casas de jogo. Agora, ele contava com congressistas, vigaristas, juízes e garçonetes para carregar seu corpo. Eles se reuniram agora para dar ao rei do crime de Chicago um funeral literalmente digno de um rei. Salve família! E assim chegamos ao fim de nossa jornada pela vida de Big Jim Colosimo. Um homem que começou do nada, mas que deixou uma marca indelével no submundo de Chicago. A história de Colosimo mostra como ele moldou o futuro de uma cidade inteira, para o bem e para o mal. Seu legado continua vivo nos livros de história, nos filmes e nas lendas urbanas que ainda hoje assombram as ruas de Chicago. A ascensão e queda de Big Jim são um lembrete poderoso do quão frágil é o equilíbrio entre poder e vulnerabilidade, entre fama e loucura. Mas no final das contas, a história de Big Jim Colosimo é também uma reflexão sobre os riscos e as consequências das escolhas que fazemos. Ele pavimentou o caminho para os futuros chefes do submundo, mas também pagou o preço mais alto por seu reinado. E você? O que acha dessa história? Deixe nos comentários sua opinião sobre Big Jim Colosimo e o impacto que ele teve na história de Chicago e dos demais mafiosos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes como este. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e ficar sempre por dentro das histórias mais intrigantes e sombrias do passado. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Sua presença e seu apoio são fundamentais para continuarmos trazendo histórias como essa. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos explorar mais um capítulo intrigante do passado. Até a próxima! Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!